O Wyckoff tratava o mercado como 4 fases, diferente de Dow que tratava em 3. Quais eram as fases? O Wyckoff dizia que a gente tem fases de acumulação, uma tendência de alta ou spike de alta, distribuição e um spike de baixa ou uma tendência de baixa. Então eram 4 fases do mercado. Eu particularmente gosto mais desse modelo de análise de ciclos, de fases, aliás, do que da teoria de Dow, tá? Para mim faz mais sentido. E eu vou mostrar para vocês isso num gráfico mesmo de mercado, na prática, mais adiante. Agora, aqui a gente começa a ver a primeira estrutura. O Wyckoff dizia que eram 2 estruturas principais no mercado que eram a causa dos movimentos de tendência. Ou seja, existe uma estrutura de acumulação, que é na mínima de mercado, onde os players montam as suas posições lá na mínima. Normalmente esse cenário de mercado é um mercado caótico, quando todo mundo está desesperado, é o pânico extremo que a gente chama, né? Então numa situação de pânico extremo, sabe aquela situação de todo mundo falar, ah, não, bolsa não vira mais, esse negócio está quebrado, e acabou, e eu perdi meu dinheiro todo. Vende antes que dá mais prejuízo. Quando todo mundo entra em completo pânico, é onde os grandes players começam a comprar mercado. Por quê? Primeiro porque está mais barato, e depois porque tem liquidez. Todo mundo está querendo vender aqui, ó. Nessa fase aqui, todo mundo está querendo vender, porque está instaurado um pânico extremo. Então é justamente o ponto mais barato e mais fácil de comprar, tá? Então compra barato, vende caro. Compra barato, vende caro. Então na mínima de mercado acontecem estruturas de acumulação, tá? E como é que funciona essa estrutura? Dentro dessa estrutura, o Wyckoff dividiu em 5 fases, tá? Que a gente vai marcar essas fases mais adiante. Todas essas siglas aqui, elas representam um nome. Não precisa vocês decorarem esse nome, isso tem nos livros também. Eu vou passar um material complementar para vocês aqui. Agora, o mais importante é vocês pegarem os pontos principais da estrutura. São 5 fases, fase A, B, C, D e E, e cada fase dessa representa um tipo específico de análise, tá? A gente precisa juntar aqui com o volume também, é o que a gente vai ver no próximo slide. Agora, aqui eu estou mostrando para vocês um parâmetro geral de como é a estrutura, certo? Nessas 5 fases, e agora a gente vai desmembrar pedaço por pedaço a estrutura. Lembrem-se que esse mercado está vindo de uma tendência de baixa forte, de um spike de baixa, e aí ele monta a estrutura. Ou seja, ele começa a acumular a posição, comprar, tá? Para acumular e montar posição. Fica com esses nomes na cabeça aí, ó. Montar posição. Por que montar posição, Felipe? Porque o cara vai comprando, montando a posição dele, manipulando essa posição aqui dentro. Então, às vezes, ele compra, vende, ele mesmo vende para ele mesmo, porque isso faz parte do metagame. Ele pode fingir lá no teste, por exemplo, mesmo ele estando querendo comprar, ele vende um pouquinho aqui, ó, para forçar esse mercado lá, para vir tomar a liquidez que sobrou aqui no fundo, mas isso é uma armadilha. Então, de repente, o mercado volta, ele solta o mercado, porque ele vende a própria posição menor, mas compra maior. Então, nessa diferença de preços, ele acaba saindo com um net comprador, tá? E aí esse mercado sobe de novo. Ou seja, ele vai manipulando os preços e as ordens para montar a posição nessa região. Isso pode durar minutos, horas, dias, semanas, meses, a depender do horizonte temporal, tá? Se você estiver olhando num gráfico de 1 minuto, isso demora alguns minutos. Se estiver olhando num gráfico diário, isso pode demorar vários dias, ou até semanas, ou até meses, tá? Então depende do horizonte temporal. Vamos desmembrar as fases agora, porque eu vou incluir o volume. Na fase A, onde a gente tem o que a gente chama de preliminar support, que é um suporte preliminar, é o primeiro ponto de parada, a gente chama essa fase A, essas 2 renovações de mínima na acumulação, a gente chama de eventos de parada. Por que eventos de parada? Porque a gente tem uma absorção de preços. Lembra lá, olha a gente juntando os pontos, lembra as primeiras aulas sobre absorção e exaustão? Análise de preço e volume? O Wyckoff foi o primeiro cara que criou o que a gente chama por VSA, Volume Spread Analysis, ou seja, análise de preço e volume. Ele enxergava esse ponto de parada, vinha numa tendência forte e chegava em algum momento, os players aqui embaixo estabeleciam, opa, o pânico está extremo, está barato, tem liquidez, então agora está na hora de comprar. O mercado formava novas mínimas, mas ele vinha parando, ele vinha encurtando, o que a gente chama. Os movimentos iam ficando mais curtos, apesar do aumento abrupto de volume. Então,
a gente tinha os primeiros movimentos de parada, que eram o preliminar suporte e o selling clímax. Selling clímax é um evento clímax de venda, ou seja, um evento abrupto de venda. Caramba, subiu demais o volume na renovação de uma mínima, tentaram vender muito, mas alguém botou uma bandeja aqui embaixo e falou, cara, daqui não vai passar, eu vou comprar tudo que vocês tiverem para vender. E aí essa absorção faz os preços voltarem no que a gente chama de rally automático. Tá? Ou seja, dá um ralizinho automático, que é automático da pressão da absorção que retoma os preços. Normalmente vocês vão ver que ele está rompendo linhas de tendência que vem nessa tendência e tudo mais. Mas isso aqui é outra, a gente vai compor isso lá na análise, tá? Aí ele forma essa primeira fase, ou seja, a primeira fase é formada justamente pelos movimentos de parada, preliminar suporte, selling clímax, ele faz um AR, um rally automático, e ele faz um teste secundário, ST, secondary test. Aí a gente vai para a fase B. Na fase B é onde acontece o mais grosso da manipulação e da tomada de posição. Aqui dentro da fase B inteira, que pode ser longa inclusive, os players vão ficar fazendo aquilo que eu falei para vocês no metagame. Às vezes eles vão atuar por várias corretoras diferentes, comprando por várias corretoras diferentes e vendendo por uma em nome deles, mas no net ele está comprado sem estar o nome dele lá. Ou muitas vezes ele pode gastar parte do capital dele vendendo para gerar liquidez, para gerar aquela intenção de pânico maior ainda no mercado, para estimular mais gente querendo vender, para vender para ele aqui e ele poder comprar mais. Uma das negociações que o Wyckoff presenciou foi justamente a do Jesse Livermore com dois irmãos que queriam vender, se eu não estou enganado, uma farmacêutica da época. E esses irmãos procuraram o Jesse Livermore e falaram assim, Jesse, você podia vender isso para a gente? Porque a gente está quebrado nos bastidores, mas a gente não quer quebrar junto. Então você podia vender isso no mercado para a gente. O Jesse Livermore era considerado, na época, o maior especulador de todos os tempos. O que o Jesse Livermore falou para ele? Eu vendo a empresa para vocês, mas eu preciso de 1 milhão antecipado. Aí eles falaram, poxa, mas a gente vai pagar você, pode conferir, a gente vai fazer um contrato. Ele falou, não, eu não estou pedindo 1 milhão com medo de vocês não me pagarem minha comissão. Eu estou pedindo 1 milhão porque primeiro eu vou precisar comprar vocês antes de vender. Eu vou precisar mostrar para o mercado que Jesse Livermore, o maior especulador de todos os tempos, está interessado em comprar uma empresa farmacêutica. Todo mundo vai entrar comprando atrás. E aí, em outra corretora, com outro nome, a gente vai vender e liquidar vocês. E isso foi feito, liquidou os irmãos lá da farmacêutica, quebrou muito investidor e depois a empresa simplesmente derrocou, virou zero, virou pó, que a gente chama, e acabou saindo da bolsa. Isso aconteceu na frente do Wyckoff e ele percebeu essa manipulação. Então é isso que aconteceu. Lá no caso eles estavam vendidos e a gente vai falar da estrutura de venda mais para frente. Mas aqui, nessa fase B, que pode ser longa, ele vem fazendo vários secondary tests, vários testes secundários e trabalhando dentro dessa estrutura, tá? Que está marcada aqui inclusive, por muito tempo, a gente não sabe o tempo, isso pode demorar muito tempo, mas é aqui que a grande parte da manipulação acontece, tá? E aí a gente vem para a fase C. Na fase C, depois dessa manipulação toda, o player que está fazendo essa montagem, ou os players que estão atuando nessa montagem de posição, eles vão fazer o quê, pessoal? Eles vão dar um teste, nesse caso aqui, na demanda lá embaixo, para tomar as últimas posições que tiverem de liquidez. Então o que ele faz? Muitas vezes ele usa o próprio capital dele para vender e forçar o mercado na renovação da última mínima, que a gente chama de spring. O Wyckoff chamou de spring. Muita gente chama de bear trap, tá? Ou armadilha de urso. O urso vai lá fazer uma armadilha. E aí, o que ele faz aqui? Normalmente, é uma renovação de mínima sem nenhum volume. O que a gente aprendeu lá quando a gente falou do VSA lá nas aulas de trás? Resultado sem esforço é o quê? Uma exaustão. Então, ocorreu uma absorção aqui, nesses processos de parada. Olha o volume. E nessa renovação aqui, olha o volume, aconteceu uma exaustão. Então, o processo de reversão de mercado pela estrutura de Wyckoff acontece com absorções, exaustão, aí a gente vai para a fase D, que tem um giro de sentimento de mercado, ou seja, quando acontece essa armadilha e todo mundo entra vendido de novo porque acha que o mercado vai acabar caindo de novo, os stops de todo mundo tá aqui, ó. E aí, o player simplesmente dá o que a gente chama de tapinha, né? Dá um tapinha para cima, o preço volta para dentro do canal e aí já não volta mais. Ele volta para dentro da estrutura e já não volta mais e a gente vai para a fase C. E aqui embaixo fica todo mundo locked in, que a gente chama, tá?
Fica todo mundo travado na posição aqui, aí eles têm que acionar os stops e aí o mercado começa a acelerar sem a necessidade desse grande player que está montando a posição se esforçar mais aqui, porque agora o mercado vai naturalmente, porque tem acionamento de stop e começa aquele empurramento do fluxo, aquela chamada de fluxo e o mercado avança. E aí nessa fase D de mercado, depois da armadilha, a gente tem um giro de sentimento. O que é isso? O aumento de volume no retorno do movimento para alta, ao contrário do movimento de baixa que vinha acontecendo. E aí a gente começa a ver aumentos de volume nos movimentos de alta daqui para frente, até o mercado fazer uma coisa chamada de JAC. O que é JAC? Jump Across the Creek. É o nome que o Wyckoff deu para quando ele sai rompendo essas linhas de tendência que vem passando aqui, médias que vem passando no meio do preço e fazendo um abaulamento, um giro da média, e ele rompe a estrutura para cima para perder o limite da estrutura que está marcado aqui, tá? E aí quando ele rompe, ele faz um BU, que é um backup, ou um pullback, é a mesma coisa, tá? O Wyckoff chamava de backup. Fez o JAC, rompeu tudo isso aqui, ele já não volta mais. Aí ele vai fazer um backup aqui e vai explodir num spike de alta ou numa tendência de alta, tá? E aí ele já não volta mais, e o Wyckoff dizia que é justamente os melhores pontos de entrada, porque você definiu a estrutura. Aqui, então, está a estrutura completa, inclusive na fase E, onde o backup está aqui, ele faz o JAC, faz o pullback, explode, e nessa fase E aqui, ó, é onde o Wyckoff falava que esse é o melhor momento de entrada, eram esses dois pontos aqui, ó, que já tinha definido a estrutura, e aqui o preço não volta mais. Necessariamente o preço tem que explodir num spike. Num spike de alta ou numa tendência de alta aqui para cima. Então, possíveis pontos de entrada, e aí tem os LPS, que são Last Point of Support, ou seja, o último ponto de suporte, e a gente vai validando tudo pelo volume, e aí você vê que quando ele estoura essa estrutura, o volume começa a aumentar no rompimento, e começa a aumentar na dinâmica de preço da alta, ó, e a gente já tem uma outra dinâmica de preço, com volume aumentado no direcional de alta, ao contrário do que vinha fazendo aqui, tá bom? Essa é uma estrutura completa de acumulação, como o Wyckoff chamava, e agora a gente vai ver ela no mercado em si, num gráfico de verdade, tá? Então vocês podem ver, ó, que vem de uma spike muito forte, uma tendência muito forte de baixa, tá? Chegando aqui, a gente tem o que a gente chama de Selling Climax. O que a gente chama de Selling Climax, por quê? Porque é o tamanho do volume na formação da mínima, aí vocês podem ver o volume condensado na formação inteira da mínima, não só num candle, mas mesmo aqui na formação dessa mínima tem um volume muito aumentado. Aí ele volta, faz o Automatic Rally aqui em cima, e aí é onde a gente monta, pessoal, onde a gente trava a estrutura, tá? Presta atenção. Deixa eu voltar um pouquinho para vocês aqui, lá nas fases, para vocês verem o seguinte. Lá na fase A, quando ele faz o Selling Climax e volta para o Automatic Rally, olha onde é que a gente traça a estrutura de Wyckoff, tá? Num gráfico de linha, para pegar os fechamentos, a partir do ponto extremo do Selling Climax, a partir do ponto extremo do Automatic Rally. Aí eu projeto isso aqui para frente, tá? Ó. Porque eu vou ver a estrutura trabalhando aqui para mim. O Wyckoff também gostava de pegar na fase B os extremos de onde tem sido essa volatilidade e traçar uma linha pontilhada, que é como se ele fizesse um parâmetro dele ser um pouquinho mais flexível com a manipulação aqui dentro, tá? Então ele ficava esses dois canais, ficava mais ou menos isso aqui, ó. Então ele traçava esse de preto, era o canal principal da estrutura, tá? E esse pontilhadinho era o limite lá da onde vinha, depois que você tira do gráfico de linha, aí ele dá o parâmetro dos pavios. Aí você marca no pavio também, ele forma essas duas estruturas, esse canal gigante. E olha para você ver, e a gente marca os 50%, porque a gente tem o entendimento de que quando o player vai manipulando o preço para cima e para baixo, ele vai montando um preço médio aqui em cima desse meio de canal aqui, ó. Então a gente marca os 50% e projeta isso para frente. E olha como é lindo perceber como esse negócio funciona, a ponto de, ó, aqui é o Selling Climax, Automatic Rally, aí ele vem, trabalha o Secondary Test aqui, tudo mais, respeita o limite da estrutura aqui, ó, desce e forma um Spring, ou uma armadilha. Aí ele trabalha olha a quantidade de vezes que ele trabalhou o meio do canal, o fundo do canal de novo, meio do canal, fundo do canal, o fundo do canal, meio do canal, aí ele explode,
Olha aqui, rompendo o córrego, vai lá, volta e faz um BU, e aí não volta mais. Lembra do teste de confirmação gatilho e fluxo que eu mostrei para vocês? Pessoal, dá uma olhada aqui. Isso aqui é um teste, confirmação. Olha o gatilho aqui. Gatilho. Olha o fluxo chamando. Isso é um ponto de entrada clássico de uma estrutura, perfeita de uma estrutura, juntando tudo que a gente vem olhando até agora, desde lá do início. VSA, análise de formação de preço, agora as estruturas de Wyckoff, as condições das teorias de Down e Elliott também, porque depois a gente vai contar ondas, né? Porque ele